Bom, vamos lá. Paz seja convosco. Amém. Amém. Meditamos no primeiro período, o final da perseverança dos santos no livro de Salmos. Vamos agora para a última parte desse estudo das doutrinas da graça. Não sei o que nós vamos estudar daqui a pouco. Daqui a pouco não, nos próximos estudos. Sempre tenho em mente quando a Rayane falou para mim que o negócio está muito light, tem que pensar em alguma coisa um pouco mais substância, entendeu? Você acha que eu sou doido de fazer uma coisa dessa? Perseverança dos santos no Evangelho de João, ou com o apóstolo João. Quando atraídas para a fé em Jesus Cristo, as ovelhas e não os bodes são mantidas seguras para sempre. Jamais essas ovelhas perecerão. O bom pastor não perde nenhuma só das ovelhas do seu rebanho, nem nessa existência, nem na morte, nem na vida futura. Nenhum daqueles pelos quais Cristo morreu cairá da graça jamais. Nenhum daqueles a quem o Espírito regenera jamais perderá a vida espiritual que lhes foi dada. No último dia, Cristo ressuscitará os que lhe foram dados pelo Pai antes da fundação do mundo. Texto conhecido nosso, Apocalipse 13:8. É o primeiro contato que vocês têm com a salvação reformada. É quando eu falo um Apocalipse 13:8 para vocês. E adorará E adorarão. Olha, é isso aí. Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se você não tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, diga amém. Ninguém, é isso aí. Tá prestando atenção. Entendeu? Amém. Entendeu? Desde antes da fundação do mundo, o Senhor ele nos predestinou como filhos amados. Todos os crentes em Cristo estão eternamente seguros por todos os séculos que virão. O Evangelho de João fala bastante sobre a questão da vida eterna, ou seja, a vida no pós-morte. João capítulo 13, João capítulo 3, verso 15. João 3,15. Agora a Aisla, em vez de ficar batendo papo, por favor, você pode ler? Você está... João 3. 3,15. João 3,15. 14,15, por favor. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Moisés levantou uma serpente no deserto, aonde? Quando? Cajado. Cajado? E aí, pessoal do centrão aqui? Ele levantou uma para todos aqueles que estavam doentes, quando olhasse para ele, ficava curado. Curado do quê? Curado da enfermidade dele. Quase, hein? Hã? Picada do quê? Dos pernilongas, da muriçoca? Picada das víboras lá. Das víboras? Deus deu castigo. E qual que é o símbolo? Ele levantou o quê? O Nicolas falou que foi o cajado. Serpente. Uma serpente o quê? Como foi isso aí? Agora não lembro se ela era de ouro, se era de prata. Tá, fizeram uma serpente e colocaram no quê? Um pedaço de pau e colocaram para cima. Qual que é a figura da medicina? Não é cajado, é um pedaço de pau mesmo. Eles colocaram uma cobra em volta do pau. Não, cajado é quando você segura um negócio que é um pedaço de madeira desse tamanho para você cuidar. Eu estou falando numa estaca autona, um pedaço de pau grandão em que eles colocavam. O símbolo lá da medicina é o símbolo da serpente no deserto, tá? Provavelmente, tá? E aí, novamente,
Diz assim: e do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele vem fazendo essa comparação da serpente que foi levantada e a que trouxe a cura às pessoas das picadas das víboras. E ele fala da mesma maneira de Jesus Cristo. Ele foi levantado para que haja cura e para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Todos os crentes recebem a vida eterna quando? E no temporal? Regenerados. Ou seja, você tem a predestinação, em algum momento ele te chama. Naquele momento que ele te chama, você recebe do Senhor a fé salvífica, e aí você diz o quê? Sim. Vem cá ficar comigo. Sim. Gosta de tudo que eu gosto? Não é isso, não, só sim, né? A vida espiritual que lhes é infundida, ou seja, o Senhor coloca essa fé dentro de nós pelo Espírito Santo, dura por todos os séculos e séculos, na possibilidade. Por isso que quando nós falamos, uma vez salvo, sempre salvo. Não é porque eu fiz, ou conquistei, ou mantenho. É porque Ele mantém. Qual que é a passagem do domingo passado, que é chamado, glorificação, regeneração? É Romanos, não lembro a passagem direita, não. Tá? Se der uma puxada aí, ó. Não, 8:12 é outro. Tá? Quando Jesus falava sobre a vida eterna dada aos crentes, falava primariamente da qualidade da vida que recebida por eles. Não é uma vida qualquer, mas é uma vida de abundância dentro dos princípios do Senhor. E é uma vida muito diferente da vida vazia, a existência que esse mundo oferece, que é exatamente o que a gente está falando, de você tirar os seus olhos das coisas humanas, porque elas perecem. Quando Jesus ele faz as exposições, quando os profetas fazem as exposições, exatamente mostra a temporalidade das coisas. Então, entenda que as coisas temporais, elas passam. A roupa, ela fica velha, entendeu? Os travesseiros, eles são escondidos. Nunca mais vai valer esse travesseiro de não. Entendeu? As coisas passam. Tem até um filme lá da década de 60, o Vento Levou, entendeu? Conta a história do amor, o vento levou, entendeu? Passa. Então nós temos que nos fixar nas coisas espirituais. A vida que o mundo oferece é uma vida vazia. E quando Cristo, ele literalmente fala da vida da era por vir, ele fala que aqueles que são de Cristo recebem a vida espiritual de glória no futuro do céu. A expressão vida eterna faz o seu primeiro aparecimento exatamente nesse evangelho. Você não vê dentro do início do Novo Testamento essa palavra, vida eterna. Você fala, não sei nem se no Antigo Testamento tem. No Novo Testamento aparece no Evangelho de João falando sobre essa condição da vida eterna. A era por vir, a vida por vir. Em conformidade com esse versículo, aqui em foco, os crentes recebem essa vida no momento em que lhes é aplicada a regeneração. O uso que Jesus faz do verbo no presente indica que a vida eterna é experimentada nessa vida antes de adentrarmos a eternidade. Ou seja, apesar de nós vivermos neste mundo de caos, você já é salvo aqui. Nós vamos tomar posse disso na glória, mas nós já somos salvos. Já é um escrito dado pelo Senhor como uma herança. Então, o André, quando, entendeu, daqui a muitos anos ele falecer, ele fala assim, ó, deixa o caminhão tal para Esther, deixa o caminhão tal para o Nicolas, para o Felipe, entendeu? Não, está amarrado, ele está quebrando esse ídolo da vida dele, entendeu? Ele não vai deixar nenhum caminhão para ninguém, entendeu? Ele vai ter uma vida tranquila, ele vai passear com a família dele, entendeu? Vai mandar umas fotos pra gente lá de Veneza, na Europa, entendeu? Fala assim, olha, entendeu? Eu me libertei, entendeu? Dessas coisas, entendeu? Celular pra ele vai pegar aquele celular pai de santo que só recebe, sabe aquele lá pé de boa, entendeu? Sem mais, sem nada, entendeu? Ele vai falar assim, poxa, pastor, eu não sabia que a vida poderia ser tão boa assim, entendeu? E claro, com muito dinheiro no banco, né? E saúde para dar e vender, né? Claro, né? Ele já casou a cabeça, falou. O uso que Jesus faz do verbo no presente indica que a vida eterna é experimentada nessa vida.
E a gente tem que entender que a nossa vida já é abençoada nesta vida. Isso ocorre igualmente com o uso que Jesus faz da palavra eterna, quando fala da duração dessa vida. É vida que dura para sempre, portanto, quem a recebe jamais a perde. Se o crente a perdesse, não seria uma posse eterna, mas temporária. Como é que Jesus Cristo, dentro do seu discurso, ele fala: Nicolas, eu te dou a vida eterna. E aí o Nicolas perde. Então não é eterno. E aí é aquilo que a gente fala, a gente tem que começar a se posicionar diante das Escrituras. Se eu creio num Deus soberano, eu não creio na minha livre escolha. Se eu creio que um Deus, ele está no controle, todas as coisas acontecem, cooperam bem para aquele que crê em Filho de Jesus. Quem? Entendeu? Tudo acontece, mesmo que eu não entenda, tudo acontece. E aí você tem que se posicionar. Se eu estou numa condição, eu acredito que Jesus Cristo, ele é comigo por toda a eternidade, desde antes da fundação do mundo, então não tem como eu sair desse caminho. É questão de você colocar o seu cristianismo, porque se você começar a conversar com alguém que acredita em livre-arbítrio e você perguntar se Deus é soberano, ele fala que Deus é soberano. Mas como é que é soberano? Como é que ele é o Shaddai todo-poderoso se ele não consegue nem preservar a sua salvação? Se ele vai colocar você para tomar suas decisões. E aí a gente volta às crianças, entendeu? A gente volta para a Helena, para a Heloísa, para a Manu, para o Joaquim. Se eles quiserem uma serpente de aniversário, vocês dão? Não. Então a gente pede muitas vezes as serpentes e Deus não nos dá. Mesmo nós não entendendo, ele continua sendo soberano. Essa vida é uma vida que dura para sempre, portanto quem a recebe jamais a perde. Se o crente a perdesse, não seria uma posse eterna, mas temporária. O fato é, porém, que essa vida nunca termina. A segurança eterna de todos os crentes está garantida pelo sacrifício de Cristo Jesus. Então nós temos uma vida eterna em João, e nós temos também uma salvação eterna. João 3,16. Se você quiser ostentar o seu conhecimento, você nem abre a Bíblia e já fala, entendeu? Não, você não. O próximo que vai ler, né? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendeu? Como Jesus Cristo olhou para Filipe e fala assim: eis que este é um varão verdadeiro, valoroso, né? Aqueles que põem a sua confiança em Jesus Cristo não perecerão. Agora, se você colocar sua confiança no seu amigo, no seu pai, no seu filho, no seu marido, no seu irmão, está lascado. Aqueles que põem a sua confiança em Jesus Cristo nunca perecerão no sentido espiritual. Eles recebem a vida eterna que os livra do sofrimento e da destruição eterna. Se você pudesse parar agora, eu não quero nenhum momento de melancolia, mas se você pudesse parar agora e pensar no momento de maior dor e tristeza da sua vida, imagina você viver isso para sempre. Todo dia, toda hora, várias vezes por dia. Se você não quiser caminhar com Cristo pela palavra, caminha pelo menos no sentido egoísta, você eu não quero passar por isso. Porque o ser humano, se ele fosse no mínimo racional, ele ia aceitar Cristo. Porque a promessa, ela é muito grande, ela é muito maior do que a gente pode pensar. Quando a gente trabalha com traumas, eu estou falando para vocês que eu tenho estudado sobre isso, e cada caso surreal, os caras contam lá. Contei alguns para a Rosângela. É um negócio muito louco. Como é que uma pessoa dessa pode sair de um trauma desse? Entendeu? Estava falando para a Rosângela de um que eu vivi. Que foi assim, a menina, ela foi fazer uma cirurgia de, sei lá, alguma coisa, normal, né? Só que os caras não deram muita anestesia para ela. E ela, no meio da cirurgia, ela acordou, não de abrir o olho, ela acordou e ela sentia as pessoas cortando ela e ela não podia fazer nada. E em algum momento ali, a pessoa chegou e percebeu e deu um pouco mais de anestesia, ela apagou. Mas ela, por um certo período, dentro da cirurgia, ela ficou sofrendo as dores das pessoas pegando o estômago e não sei o que, passando o bisturi e não sei o que e tal. E eu contei para ontem. Quando eu me acidentei, estava fazendo uma série de cirurgias e uma das cirurgias que eles fazem é tirar a pele de um lugar para colocar no outro. Tá? E eu lembro,
como se fosse hoje, eu deitado lá, entendeu? A pessoa fazendo a cirurgia, o médico olhou para outro médico e falou assim, esse tá mal. E eu não conseguia, não abri o olho nem nada, né? Mas eu lembro, eu acho que abri o olho. Ele tá mal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pedacinho dessa pelezinha e vou fazer uma cruz. Ele colocou uma cruz bem aqui no meu polegar, assim. Eu lembro disso como se fosse hoje. E aí eu acho que perceberam que eu estava acordado e pumba, mas isso nunca apagou. O que eu estou dizendo para você é, nós todos viemos por traumas. Passamos por traumas e temos dificuldades. Somente Cristo pode curar. A gente tem uma série de artifícios que tem nos dias de hoje, que tem o objetivo de fazer com que você não sinta, porque o cara não pode sentir dor. Então, se alguém falece na sua família, se você sentir dor por mais que uma semana, você está com depressão. E você tem que tomar um remédio. Mas não é assim que funciona o organismo humano. O organismo humano é um organismo que ele precisa sentir a dor para ele aprender a lidar com aquela dificuldade. E aí nós temos toda sorte de artifícios e artimanhas para você tentar de alguma maneira maquiar essa dor. A única forma de nós entendermos essa condição, de termos o alívio do sofrimento e da destruição eterna, é através de Jesus Cristo, que prometeu que todos aqueles que creem nele não perecerão jamais. Isto é, não sofrerão a destruição interna do inferno, que é muito pior do que o que você possa ter vivido aqui na terra. Não sofrerão a condenação eterna nas chamas do inferno. Calvino afirma: segue-se, pois, que, enquanto Cristo não efetuou o resgate dos perdidos, todos estavam destinados à destruição eterna. Deus declara especificamente que, conquanto pereça que nós nasçamos para a morte, certo e seguro livramento nos é oferecido mediante a fé em Cristo. Então, apesar de nós termos uma tendência ou um caminho natural para a gente ir para o inferno, o Senhor, Ele faz com que nós recebamos a fé através de Cristo Jesus. Por isso, nós não devemos temer a morte. E aquela máxima, quando você vai num velório de um cristão, ele é diferente do velório de um não cristão. O velório do cristão é cheio de tristeza, mas tem esperança. O velório do não cristão é só desespero. O último velório que a gente foi na mãe desse pastor que a gente foi lá. E aí uma moça, ela estava gritando, entendeu? E aí fica a dúvida, será que a pessoa é cristã? O desespero. Porque a pessoa ela não tem mais expectativa nenhuma de ver aquela pessoa nunca mais. Então, se você tem Cristo, você tem essa esperança. Por isso, não devemos temer a morte, a qual, de outro modo, penderia sobre nós. Assim é que estamos livres da condenação da morte eterna e fomos feitos herdeiros da vida eterna pelo sacrifício que Cristo fez com sua morte. Ele expiou os nossos pecados, ou seja, ele pagou cada pecado. Era um procedimento que havia dentro do Antigo Testamento. Você pegava um animal que chamava o bode emissário, o bode vinha, eles colocavam, o sacerdote colocava a mão na cabeça do bode. Vem cá, Carlos. Não, fica aí. Entendeu? Colocava a mão na cabeça do bode, entendeu? Declarava os pecados e soltava ele no deserto, porque a ideia era, aquele bode iria levar, pelo menos simbolicamente, os pecados da nação, e depois havia o sacrifício e tudo mais. Nós estamos livres da condenação da morte eterna e fomos feitos herdeiros da vida eterna pelo sacrifício dele. Ele expiou os nossos pecados de modo que nada impedirá Deus de nos reconhecer como filhos. Então a única coisa que poderia nos impedir de ser reconhecidos como filhos é o pecado. Como Cristo pagou esse preço, não há mais nenhum pecado a ser pago. Isso prova a perseverança final dos santos, pois se o crente deixasse de ser crente, ele pereceria. E como ele não pode perecer, claro que ele continuará sendo crente até o final dos tempos. E a palavra de Apocalipse diz que haverá um tempo de tanta angústia, tanta ansiedade, tanta preocupação, de tanta coisa ruim, que Deus ele abrevia o tempo, não porque ele vai adiantar, mas porque é o tempo dele, ele vai eliminar a história ali, porque se continuasse, até os crentes, se possível fosse, não é possível, perderiam a salvação. Então ele fala que ele não nos dá uma prova, uma luta, que nós não possamos suportar. Ele fala que por um caminho vem a luta e por 7 vai embora.
Ele não permite que venha a luta sem que haja o livramento. Então nós temos um limite, cada um de nós tem um limite. E a gente, com a ação da misericórdia, a gente começa a olhar e fala assim, poxa, o tempo da Luísa, ele é um tempo diferente da Diene. Eu não posso querer que a Luísa tenha o mesmo crescimento da Diene ou vice-versa, porque cada uma passou por momentos diferentes, tem outras histórias de vida. Isso não quer dizer, se é mais novo ou mais velho, não é isso. Nós temos que entender que cada um tem o seu tempo. A gente tem que aprender isso com o tempo. Isso prova a perseverança final dos santos, pois se o crente deixasse de ser crente, ele pereceria. Como ele não pode perecer, ele vai continuar sendo crente para sempre. Se nós a perdêssemos, isso provaria que ela não seria eterna, e nós pereceríamos, e com isso nós tornaríamos a palavra de Deus mentirosa. E isso é muito perigoso. A gente entender o que é a palavra de Deus, o que ela ensina, o que ela orienta, e a gente colocar aquilo como prática das nossas vidas. Pois a gente não coloca, a gente está chamando a palavra de Deus como mentirosa. As pessoas elas vão ver em mim, em você, que apesar de nós professarmos, nós não acreditamos. Dá uma encostadinha na porta, por favor. Nós não acreditamos. Porque se você recebe uma informação, qualquer que seja, tá? Então, o Nicolas, ele está lá com o processo dele lá, de crescimento da empresa, recebe algumas informações e ele recebe aquilo como verdadeiro. Se ele aplicou na empresa dele, mesmo dentro de um conceito temporal, ele entende que aquela ideia ela é verdadeira e ele quer colocar aquilo em prática. Se ele não colocou, ele não acredita. É lógico nas nossas vidas isso. Então, eu tomo a vitamina D3 lá, e a Rosângela falou assim, olha, tem que tomar a vitamina K2, porque quando você toma K2, ela potencializa a D3. Se eu tomar as duas, eu acreditei no que ela está falando. Se eu tomar uma só, eu não acreditei. Então a nossa vida ela é um espelho da nossa fé ou não. Por isso que nós temos que mostrar ao mundo, não só no sentido de mostrar para que as pessoas vejam, mas também para testar e testificar do que nós cremos. Todo aquele que em seu coração crê em Cristo é uma pessoa salva, não somente por essa noite, mas sim por todas as noites que ainda haverá. E por aquela terrível noite da morte, por aquela solene eternidade para sempre, da qual nós somos trazidos. Quer dizer que os crentes estão eternamente seguros, salvos para sempre e mantidos na graça salvadora de Deus. Jesus ele fala no final do Evangelho, ele fala, como eu gostaria que vocês fossem como pintinhos, que vocês ficassem debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Essa situação de Deus falar a palavra e nós não colocamos em prática, a gente mostra a nossa ignorância. Satisfação eterna. João capítulo 4, verso 14. Feliz aquele, porém, que beber da água que ele der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que ele der será nele uma fonte de água para a vida eterna. E aí a tadinha da mulher lá de Samaria, ela achava que estava falando de água natural. Não é, gente. É questão de satisfação com a vida. Você vai saber viver com e sem. Tendo, não tendo. Com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, porque você sabe que todas as coisas você pode naquele que te fortalece. É como se você entrasse num negócio sabendo quantas rosas você vai vender numa noite. Eu não vou levar 50, porque eu vou vender 49. Entende? Eu sei quanto que é, qual que vai ser o resultado, por que eu vou demandar mais esforço ou menos esforço? Isso é uma coisa que eu sempre conto, na época que o Cleio Felipe era mais crente, em que ele falava assim, eu fiz um propósito com Deus que eu vou levar tanto porque eu tenho que voltar tal hora e eu vou voltar tal hora. Aí depois ele ligava para mim e falava assim, pô pastor, eu fiz aquele propósito quando deu hora, aí eu tinha vendido tudo. E naquele dia eu não vendi, eu voltei para casa do mesmo jeito e no outro dia Deus me deu uma abundância. É a certeza. Essa certeza, não em relação ao exemplo do Felipe, vem da busca de intimidade com Deus, em que você coloca a sua confiança cada vez mais nesse que é o eterno, em que Ele deu o Filho dele, para que você não pereça e tenha vida eterna. Se Ele te deu o máximo, será que Ele não faria graciosamente todas as outras coisas que são necessárias? Pela fé em Cristo, o crente passa de uma condição de vazio em sua alma para um estado de plenitude em seu coração. Não tem nenhuma coisa que você possa adquirir nesse mundo que vai te dar essa plenitude.
mesmo creia um filho. Mesmo. Porque vai chegar um dia em que Joaquim ele vai sair de casa. Daqui a 50 anos. Não tá amarrado, que isso, irmã? Oxe. Entendeu? Ele vai constituir a família dele, já começa a orar para Deus levantar uma mulher de Deus. Tira Jezabel de um lado, joga as ruínas, as Dalila do outro, entendeu? E levanta uma mulher legal, entendeu? E aí vai ficar apenas, quem vai ficar? Apenas Nicolas e Aisla. Nicolas e Aisla. Entendeu? E os outros, não, mas vai chegar uma hora que eles vão crescer também, né? Você não vai ficar gerando filho até os 40 anos, 50 anos, né? Misericórdia, né? Faz o seguinte, Aisla, você liga para a NET e liga lá e contrata o plano da Netflix, plano cheio, para pelo menos vocês terem outra coisa para fazer. Tá? Senão, não entra nessa do Nicolas não, hein? Pela fé em Cristo, o crente passa de uma condição de vazio em sua alma para um estado de plenitude em seu coração. Essa satisfação jamais cessa. Esse ensino de Cristo implica claramente que os crentes permanecem para sempre no estado de graça, jamais caindo, jamais voltando a estarem vazios e sedentos. A gente sente a falta de Deus, a gente faz as nossas lambanças, nos afastamos, mas nós não nos sentimos vazios, a gente sempre sabe que a gente tem uma esperança. Calvino escreve, estas palavras indicam um constante suprimento de água da vida que sustenta nos crentes uma eternidade celestial durante esta vida mortal e perecível. Esse suprimento de água é um suprimento de água que você consegue beber. Você foi tomar água no bebedouro, que se apertou, sabe, aquele dacho, já bate aqui na goela? Não é essa água. É aquela água fresquinha que você toma, saboreia, que nem passarinho. Entendeu? Já viu passarinho bebendo água? Entendeu? A água de Cristo, lembrou, né? Lembrou do passarinho, né? Essa água de Cristo, ela não macula, ela não violenta, ela não te engasga, entendeu? É uma água que é tranquila. Essas palavras indicam um constante suprimento de água da vida que sustenta nos crentes uma eternidade celestial durante essa vida mortal e perecível. Portanto, a graça de Cristo não flui para nós somente por um curto período, mas transborda por uma bendita imortalidade, visto que não para de fluir até chegarmos à vida incorruptível que começou a ser aperfeiçoada. E você vai recebendo a água e ela vai continuar sendo hidratando você, continua, mas ele vai mais longe. Ela chega ao ponto de transbordar, mas para alcançar outras vidas. Quando você enche um copo de água e você vê que ele transbordou, ele começa a molhar tudo ao redor. É exatamente a figura do cristianismo. Tanto nessa figura da água como na figura do fogo, é uma coisa que espalha. Nós nunca mais teremos sede, declara com firmeza a segurança do recipiente. Quem é o recipiente? O próprio Cristo. Ele é a fonte das águas vivas. Se fosse possível um crente perder o direito à salvação por indignidade, esse versículo não seria verdadeiro, pois toda alma perdida terá sede para sempre no inferno. Mais uma vez, para finalizar, João 4,14, Menísia. Aquele porém de propriedade que ele der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a que ele der será mesmo para a vida eterna. Quando você está sem sede, você toma água? Você só toma água quando você está com sede, ou para a saúde, né? Mas se você está cheio, está com a bexiga cheia, você não toma água. Então essa condição que Deus está falando é, se você é uma pessoa que está recebendo essa água sempre, você não vai ficar com essa sede de desespero. Porque aqueles que não têm Deus é que vão sentir esse desespero. Porque a falta da água, realmente ela vai trazer uma sede espiritual, que não é suprida por nenhuma coisa, nada. Amém, queridos? Senhor... Nunca mais. Eu não li nunca mais. O quê? Você tá dormindo, você tá lá no lugar da luz. Senta. Senhor, em nome de Jesus, louvo, adoro e bendigo o teu nome. Louvamos ao Senhor por todos os ensinamentos que o Senhor nos concede, pedindo a Ti, Pai, que nós possamos aplicar nas nossas vidas de uma maneira real e verdadeira, Pai, para primeiramente, Pai, atestarmos a nossa fé diante do Senhor e também para atestarmos a fé diante do mundo. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Quero convidar você que tem o seu dízimo, você que tem a sua oferta,
Semana passada, alguém depositou uma moeda de pano aqui. De pano? Não, é debaixo da cinta. Eu sei, Luísa. Não estraga a minha piada. Ai, isso aí. Falo nada. Senhor Deus, Tu és bendito, maravilhoso, tem-nos por ouvido. Estamos, Pai querido, na reta final desse mês e nós confiamos, Pai querido, que o Senhor nos manteve e o Senhor derramou sobre nós a Tua provisão. Agradecemos, Pai querido, porque não faltou o pão nas nossas mesas, não faltou um teto sobre as nossas cabeças, vestimentas, calçado, não nos faltou educação, acesso à saúde. Em especial, Pai querido, nós continuamos nos Teus caminhos buscando a Tua face. Pedimos, Pai querido, que o Senhor receba os nossos dízimos e ofertas como uma demonstração da nossa confiança no Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém. Antes de nós finalizarmos, vamos distribuir essa caixa de chocolate? Você recebeu a sua, vai, Esther. Nós temos 5 minutos aí, deixa eu fazer um negócio de graça, vamos fazer uma graça aí. Não quero. É bom que a pessoa que está lá, entendeu, e faltou, ela venha assistir o culto para ganhar chocolate. Aí, ó. Pastor, faz sentido. É isso que eu vou fazer. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pelo tempo na Tua presença, pelos Teus ensinos. Queremos pedir que o Senhor nos despeça em paz, que nós possamos voltar debaixo da Tua graça e da Tua proteção. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe.